Finge calma. Vou tentar. Tudo bem, fica calmo. Tá? Deixa comigo, me aguarde. Tá certo. Eu vou segurar. O átomo é a base de toda a matéria ao nosso redor. Tudo que nós tocamos, tudo que nós vemos e tudo que nós somos são átomos. E isso não soa como surpresa, porque basicamente todo mundo hoje em dia sabe ou tem uma ideia de o que são átomos. E isso de certa forma nos faz esquecer de que a descoberta do átomo é recente. Nós só confirmamos a existência deles no começo do século passado, depois de milênios de especulação. E poucas pessoas sabem que Einstein foi o responsável. Se vocês assistiram o meu vídeo sobre isso, vocês sabem. E nós só fomos entender bem eles na metade do século XX. O átomo pode ser a base da matéria, mas ele não é tão simples. O seu funcionamento está intimamente ligado com as leis mais fundamentais da natureza. Estudar sempre vale a pena, e você sempre vale a pena. Mas o que vale ainda mais a pena é desmistificar a nossa ideia de átomo quântico. Por isso eu e a UniaSelv estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas sobre isso e ajudar você a mandar bem no Enseja. O vídeo de hoje é para explicar o átomo tão bem quanto for possível, e com isso entender um pouco mais sobre as incríveis descobertas atômicas do último século. Então não se esqueça de se inscrever no canal se você quiser e ativar o sininho de notificações. Mas só se você quiser, sei lá, se você não quiser, não precisa. Eu tô tentando ser um youtuber. A descoberta oficial do átomo só se deu em 1905 com uma descrição precisa de como uma partícula de pólen se move flutuando em um líquido. Esse movimento bastante característico, chamado de movimento browniano, só acontece porque o pólen colide constantemente com os átomos do líquido. Quando Einstein resolveu esse problema, ele foi capaz de estimar o tamanho dos átomos e mostrar que não existe nenhuma outra forma de entender o movimento browniano se não for usando átomos. Então agora pelo menos estava confirmado que os átomos existem. Mas isso só mudou a pergunta na ciência para algo como: mas como exatamente esse tal de átomo funciona? Na época da confirmação da existência do átomo existiam duas pistas importantes. A primeira delas era que a eletricidade era formada por pequenas partículas de matéria, como tinha sido descoberto por um cientista chamado J.J. Thomson alguns anos antes. Só que essas partículas não pareciam ser o próprio átomo completo. Elas eram provavelmente um pedaço dele. E isso deixava bastante evidente que os átomos deveriam ter estruturas internas complexas, ao contrário da ideia antiga de que eles eram tipo uma bola de sinuca indivisível. E a segunda pista era toda a diversidade de radiação que os átomos emitem, desde os raios-x que conseguem atravessar pessoas e tirar fotos dos nossos ossos, ou o fato de que cada átomo emite e absorve luz em comprimentos de onda bem específicos, servindo como se fosse uma espécie de impressão digital atômica. Isso tudo indicava que tinha muita coisa complicada acontecendo dentro do átomo. Mas o que eram essas coisas exatamente? De toda forma, o primeiro passo era entender quais eram as partes do átomo, e isso foi bastante clarificado usando um método que se tornaria o favorito dos físicos: fazer partículas colidirem umas com as outras e ver no que dá. Isso foi feito por dois físicos, Geiger e Marsden, e tinha como objetivo estudar a estrutura interna do átomo. O experimento lançou partículas de carga positiva, chamada partículas alfa, em uma folha muito, mas muito fina de ouro, de forma que cada partícula interagisse com um ou poucos átomos. O resultado final foi que a maior parte das partículas eram levemente desviadas pela folha de ouro, e algumas poucas delas eram completamente refletidas. E eu sei que eu vou dar um grande pulo lógico agora, mas confie em mim. Isso favorece bastante a ideia do átomo como sendo uma espécie de mini sistema solar com elétrons negativos orbitando núcleos atômicos de carga positiva. Quando uma partícula alfa passava perto dos elétrons, ela era levemente desviada, mas quando ela batia no núcleo, ela era completamente refletida. A primeira pessoa a propor um modelo atômico desse tipo foi Rutherford, e por causa disso esse modelo atômico ficou conhecido como modelo de Rutherford. E a partir daqui o núcleo atômico estava oficialmente descoberto e nada mais poderia surpreender os físicos. Quer dizer, talvez apenas o fato de que esse resultado violava completamente as leis da física. No entendimento da época, os elétrons orbitando o núcleo positivo deveriam emitir radiação rapidamente. Então eles perderiam a sua energia e espiralariam para o centro do átomo em instantes. Se esse fosse o caso, nenhum átomo no universo poderia existir por mais do que alguns pequeníssimos instantes. Mas nós meio que estamos aqui existindo. Então a existência de átomos violava as leis da física. Mas se a vida te der limões, faça uma limonada. Para sorte dos físicos, isso não era um problema, porque as leis da física estavam prestes a mudar completamente.
Antes de seguir, vale notar que nós demoramos décadas para fazer descobertas significativas sobre o núcleo atômico. Então, daqui para frente, eu vou tratar o núcleo como uma bola pesada de carga positiva e entender melhor como os elétrons em órbitas atômicas funcionam. E por que entender isso talvez seja o resultado mais impressionante da física quântica? A primeira pessoa a propor uma solução para a estabilidade do átomo foi Niels Bohr, que combinou esse modelo do átomo com a mais nova teoria da física, que era a física quântica. O modelo de Bohr descrevia o átomo da seguinte forma: dentro do átomo existe um número limitado de órbitas que os elétrons podem ocupar. Isso é, um elétron pode estar na órbita 1, na órbita 2 ou na órbita 3, mas ele não pode estar no meio do caminho entre essas órbitas. Além disso, quando um elétron está nessas órbitas, ele não emite radiação. E o porquê disso, o Bohr não sabia explicar, ele só propôs que deveria ser assim. A energia do elétron em cada uma dessas órbitas é determinada pela própria órbita. Ou seja, o elétron na órbita 1 tem energia 1. E o elétron na órbita 5 tem energia 5. E os elétrons também podem mudar de energia, mas só se a mudança tiver o valor preciso para que o elétron mude para outra das órbitas possíveis. Ou seja, o elétron na órbita 1 pode ganhar ou perder energia só se isso permitir ele mudar de órbita, caso contrário, ele não absorve nem emite energia. Então, em geral, para mudar de energia, os elétrons absorvem e emitem fótons com uma energia bem específica. E cada energia é uma luz com uma cor específica. Como cada elemento tem átomos ligeiramente diferentes, as cores de luz emitidas e absorvidas por cada elemento são únicas. E essas cores são chamadas de espectro do átomo, e eram um dos mistérios que o Bohr explicou. As ideias do Bohr resolveram algumas das questões ainda abertas sobre os átomos, mas isso não era o suficiente. Por exemplo, por que os elétrons nessas órbitas quantizadas não emitem radiação? Isso viola leis do eletromagnetismo que foram bem estabelecidas. Ou então, como exatamente os elétrons mudam de órbitas? Eles se teletransportam? Isso não viola a relatividade e basicamente o senso comum de que teletransporte não existe? Inclusive, esse problema foi apelidado de salto quântico, e era um problema aberto bem famoso do modelo de Bohr. E o próprio Bohr sabia disso. Eles precisavam de métodos matemáticos novos e um entendimento completo para descrever o átomo de forma puramente quântica. E o primeiro a aceitar o desafio com algum sucesso foi Schrödinger, famoso por colocar gatos em caixas. Ele avançou muito o nosso entendimento da mecânica quântica. Na mecânica quântica não é possível descrever as partículas diretamente. Parte disso é porque o comportamento de coisas quânticas é probabilístico. O que você consegue calcular é qual vai ser a probabilidade de uma partícula, como um elétron, ser encontrada em um certo ponto. E para calcular essas probabilidades, o Schrödinger desenvolveu uma equação chamada de equação de Schrödinger. O resultado dessa equação é uma função de onda. Essa função de onda possui toda a informação possível sobre o que ela descreve. Por exemplo, vamos supor que você queira calcular qual é a probabilidade de encontrar um elétron com uma certa velocidade em um certo tempo. Você precisa calcular a função de onda do elétron. E se você quer descrever um átomo com os seus elétrons, você precisa resolver a equação de Schrödinger e encontrar a função de onda dos elétrons do átomo. E o simples fato de que é possível escrever uma equação para algo assim foi um avanço tremendo na mecânica quântica. Mas os avanços não param por aí. O Schrödinger resolveu a sua equação e com isso criou o primeiro modelo completamente quântico para o átomo. No átomo de Schrödinger, o núcleo permanece como uma bola massiva de carga positiva, cercado por uma nuvem de probabilidades de onde os elétrons podem estar. E essas nuvens de probabilidades são chamadas de orbitais e estão associadas às órbitas de Bohr. Cada possível orbital do elétron depende de 3 valores: energia, rotação e inclinação. Descrever o elétron como uma nuvem de probabilidade e não como uma partícula orbitando o núcleo resolve muitos dos problemas do átomo de Bohr. Por exemplo, a razão que os elétrons não emitem radiação é porque nessas órbitas a velocidade média dele é 0. Pronto, o problema de estabilidade resolvido. Agora os átomos podem existir sem violar leis da física. Como se o elétron tivesse sido pulverizado até virar uma nuvem ao redor do núcleo atômico ao invés de existir como uma partícula girando. E essas nuvens formam uns padrões bem bonitos. Cada uma dessas nuvens representa uma possível forma do elétron se espalhar ao redor do átomo, com uma energia, rotação e inclinação particular. Quando um elétron muda de energia, a nuvem dele muda de uma dessas para outra, emitindo ou absorvendo luz no processo. E essa mudança é rápida, mas não é um salto mágico instantâneo como a mudança de orbitais do átomo de Bohr. E existe uma última previsão interessante. Os elétrons são meio como adolescentes rebeldes. Então, você não pode ter 2 elétrons com a mesma energia, rotação e inclinação. Uma consequência disso é que só pode existir um único elétron para cada órbita possível. Não existe uma nuvem de probabilidades com 2 elétrons. E isso gera uma previsão para o número de elétrons ao redor do átomo, que infelizmente se mostrou como uma previsão errada.
O átomo de Schrödinger tinha uma limitação, que era não incluir a relatividade. Mas não era como se o elétron tivesse uma propriedade completamente nova e inesperada que só poderia ser descrita direito com a relatividade, né? Bom, alguns anos depois dos resultados apresentados por Schrödinger, foi provado que o elétron tinha uma propriedade nova, chamada de spin, e ela só seria descrita de forma precisa usando a relatividade. Resumindo, o spin é uma propriedade do elétron que causa um campo magnético quântico que pode assumir dois valores, que são chamados de para cima e para baixo, ou spin positivo e negativo. A principal consequência do spin era que ele dobrava o número de elétrons que poderiam orbitar o átomo em cada órbita. Sempre se lembrem que dois elétrons com as mesmas propriedades não podem ocupar o mesmo orbital ao redor do núcleo. Só que com o spin, você adiciona uma nova propriedade e uma nova forma de ser diferente. Como existem apenas dois valores do spin, isso significa que existe o dobro de forma de elétrons serem diferentes. Era possível modificar as equações de Schrödinger para incluir o spin, mas isso era basicamente uma gambiarra matemática. Uma descrição precisa disso tudo só foi possível quando o físico Dirac criou uma equação para a função de onda que incluía a relatividade. A equação de Dirac é tão impressionante que ela foi chamada de milagrosa. E ela é surpreendentemente simples. Ela inclui a relatividade e tem como consequência descrever elétrons com spin de forma bastante natural. Tudo que nós vimos até agora pode parecer bastante abstrato. E eu concordo que em várias partes é. Tipo, enxergar elétrons como nuvens que na verdade são órbitas, é bastante abstrato. Mas foi a partir desse momento que foi possível deduzir a base da química através puramente da matemática da mecânica quântica. E é realmente difícil de explicar o quão incrível é isso. Era possível calcular quantos elétrons orbitam os átomos de cada elemento e como eles se distribuem nas diversas camadas de elétrons dos átomos. É uma validação do esforço de décadas de físicos defendendo a mecânica quântica de críticas, só para no final ela não só se provar, mas abrir as portas para novos estudos em outras áreas da ciência. As propriedades dos elétrons ao redor dos átomos e as suas órbitas estão intimamente ligadas a efeitos como condutividade elétrica e ligações químicas, fenômenos extremamente importantes para diversas tecnologias modernas. Então essa é a descrição moderna do átomo. Um núcleo de carga positiva cercado por uma nuvem de probabilidades para a posição dos elétrons, cada elétron com uma energia e spin específico. De uma descrição curta, mas carregada de significado e matemática, nós podemos conectar as estranhezas quânticas aos fenômenos observados nos laboratórios de química e outras áreas. Nós conectamos a teoria mais disruptiva da física com a base de outras ciências. E isso é completamente incrível. Ainda mais incrível levando em conta que a maior parte dessa história aconteceu em pouco mais de uma década. Então pensem nisso. Pouco mais de 10 anos para nossa história como civilização mudar drasticamente a partir do conhecimento aprimorado de átomos. E isso conclui nosso vídeo sobre uma breve história do átomo que eu preparei em conjunto com a Uniaselv para você brilhar no Enseja. Mais vídeos como este serão postados nas próximas semanas, então fiquem de olho aqui no canal ou se quiserem podem me seguir nas redes sociais para saberem antes de todos quando um vídeo novo for pro ar. Muito obrigado e até a próxima!